Olá! A gente sempre fala muito sobre leis, sobre o que é certo ou errado. Mas e as regras do jogo? Como é que a justiça realmente funciona na prática? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos falar sobre o direito processual, que é basicamente o grande livro de regras da justiça. Ok, para começar, vamos imaginar uma situação bem comum. Pensa aí, um conflito qualquer. Pode ser uma briga entre vizinhos, uma discussão sobre um contrato, não importa. A grande pergunta é, como a gente garante que a solução seja justa? Que não vença simplesmente o mais forte ou quem tem mais dinheiro para pagar um bom advogado? E olha, essa pergunta é fundamental, porque, vamos ser sinceros, sem um método, sem regras claras para guiar toda essa confusão, o resultado é um só: a lei da selva. Venceria quem grita mais alto, quem tem mais poder. A justiça seria decidida na base da força e não do direito. Seria literalmente o caos contra a ordem. E é justamente para evitar esse cenário de caos que existe o que estamos chamando aqui de o livro de regras da justiça. É nesse momento que o direito processual entra em campo. Tá, mas o que é exatamente o direito processual? Pense nele como o manual de instruções do Poder Judiciário. É isso aí, um conjunto de normas que regula como o Poder Judiciário vai aplicar a lei e resolver os conflitos. Não é o que fazer, mas como fazer. É o verdadeiro passo a passo da justiça. E essa distinção aqui é a chave para entender tudo. De um lado, a gente tem o direito material. Ele diz o que é o direito. Por exemplo, a lei que diz que roubar é crime. Ponto. Do outro lado, tem o direito processual. Ele diz como a gente vai aplicar esse direito, ou seja, quais são as regras para investigar, para julgar, para punir quem cometeu o crime. Entende a diferença? Um é o que, o outro é o como. Beleza, então já ficou claro que é um livro de regras, né? Mas o que exatamente está escrito nesse livro? Quais são os capítulos, digamos assim, que garantem que o jogo da justiça seja realmente justo? Vamos dar uma olhada. Olha só que interessante. Esse livro de regras organiza basicamente tudo. Ele define como as partes devem atuar, o autor, o réu, o juiz, todo mundo tem seu papel. Define como as provas podem ser produzidas, quais são os prazos para cada etapa, como funcionam os procedimentos, o que fazer para recorrer de uma decisão e até como essa decisão vai ser executada lá no final. Cada ponto desses é uma regra vital para a partida correr de forma organizada. E bem no coração disso tudo tem um princípio que é a regra de ouro do jogo justo, o famoso contraditório e ampla defesa. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que todo mundo que está no processo tem o direito de se manifestar, de apresentar suas provas e, o que é crucial, de contestar tudo que a outra parte apresentou. Ninguém pode ser julgado sem ter a chance de se defender. Simples assim. E como é que a gente vê isso na prática? Esse exemplo é perfeito. Sabe o prazo que alguém tem para apresentar a defesa num processo? Aquilo não é só burocracia, não. É uma regra processual fundamental para garantir que o jogo seja equilibrado, que os dois lados tenham o mesmo tempo para se preparar. É a busca pela igualdade de condições. Certo, agora vamos um pouco mais fundo. Afinal, por que tudo isso é tão importante? Qual a necessidade de ter um livro de regras tão detalhado assim para garantir um jogo justo? Bom, o ponto central é este aqui. O direito processual existe para assegurar alguns pilares da nossa sociedade. Ele garante o acesso à justiça para todos, ele assegura o devido processo legal, ou seja, que as regras serão seguidas, ele organiza a solução dos conflitos e, talvez o mais importante de tudo, ele evita decisões arbitrárias. O juiz não pode decidir o que vier na cabeça. A decisão tem que ser baseada nas regras e nas provas. É isso que viabiliza a justiça de verdade e dá segurança jurídica para todo mundo. E o resultado final de ter todas essas regras é isso. A gente cria um único sistema de justiça. Um sistema coeso. É um conjunto de regras que vale para todo mundo, do mesmo jeito. E isso cria previsibilidade, cria segurança. A gente sabe o que esperar do processo, não importa quem seja a pessoa. Essa frase aqui resume tudo de uma forma muito poderosa. Sem o direito processual, não haveria um meio organizado e justo de resolver conflitos. É exatamente isso. Sem ele, a gente não teria justiça. Teria uma arena desorganizada para resolver nossas brigas. A organização, nesse caso, é a chave para a justiça. Tá, a gente entendeu a importância. Mas quem é que escreve esse tal livro de regras? De onde é que vêm todas essas normas tão cruciais? Pois é, as regras não aparecem do nada. Elas seguem uma hierarquia bem clara, uma espécie de pirâmide. Lá no topo, na base de tudo, está a Constituição Federal. Logo abaixo, vem os códigos processuais, são os manuais detalhados mesmo. Depois,
temos leis especiais para casos mais específicos e, por fim, a jurisprudência e a doutrina, que são as interpretações que os tribunais e os estudiosos fazem, ajudando a refinar e a aplicar tudo isso. Bom, depois de entender o que são as regras, como elas funcionam e de onde vêm, a gente chega meio que no placar final. Porque, no fundo, a história toda se resume a uma escolha que toda a sociedade tem que fazer. De um lado, a justiça, do outro, o caos. E esse gráfico aqui deixa essa escolha bem visual. De um lado, com regras processuais, o que a gente tem? Justiça e segurança, um ambiente previsível. Agora, e sem as regras? O que sobra é o caos e a arbitrariedade, onde a vontade de quem tem mais poder prevalece. A diferença é absurda, e é por isso que o direito processual é um pilar da nossa civilização. Então fica bem claro que esse livro de regras é a base da nossa justiça. Mas, para a gente terminar, fica aqui uma provocação. E quando as próprias regras do jogo, que foram criadas para garantir a justiça, acabam deixando a partida lenta demais? Dizem que justiça que tarda não é justiça, certo? Como é que a gente equilibra a necessidade de organização com a urgência que as pessoas têm? Esse talvez seja um dos maiores desafios do nosso sistema hoje. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.